Tá muito estranho. Agora está gravando. Então agora eu vou ter que ficar conferindo, né? Se eu vou ter que olhar a configuração lá. A princípio, né, desde o início do semestre eu configurei aqui a sala para gravar assim que inicia, né? Não sei aí o que aconteceu, mas vou rever. Então, para não haver essa descontinuidade, né? Porque no estudo das cônicas e o material que está disponível ali, eu vou fazer essa revisão aqui da elipse a partir do início ali, né? Não tem problema. A gente vê os exemplos de novo, os gráficos ali no GeoGebra. Agora a gente está certo, a gente está gravando, aí depois eu posso disponibilizar o vídeo ali na playlist. E, bueno, era isso, tá? A princípio, no próximo final de semana, aí talvez eu consiga tempo para corrigir os trabalhos. Eu vi que acho que foram 38 alunos lá que entregaram, né? Mas realmente não tive tempo de olhar. Essa semana foi muito corrida, então não consegui ainda parar para fazer a correção. Então assim, pessoal, então a gente viu, né, que no estudo da elipse, que a elipse é um conjunto de pontos que satisfaz uma certa propriedade que envolve a distância, né? Então, na definição usual de elipse, a gente encontra esta aqui, ó. Dados os pontos F1 e F2, né, com a distância 2c entre eles, a elipse é o conjunto dos pontos P, em que é válida a seguinte propriedade. A distância do ponto P até o ponto F1, somada com a distância do ponto P até o F2, é igual a 2A. É uma constante, tá? Então, por hipótese, né, esses números A e C eles são positivos. Isso, então, é uma coisa importante a ser destacada, né, que tanto os focos quanto os pontos da elipse estão no mesmo plano, né? Então a elipse é uma figura plana, é uma curva fechada, né, que a gente pode ver aqui ó, nesse desenho, né, a elipse e os seus dois focos, ó, certo? Então essa é uma curva típica, né, descrita por uma elipse. Qual é a diferença, né, entre uma elipse e outra? Às vezes ela é mais alongada, né, às vezes ela é mais próxima de uma circunferência, mas ela não é uma circunferência. É uma curva fechada, mas não é uma circunferência porque ela é definida por uma propriedade diferente da circunferência, né? Então esses pontos F1 e F2, que são os focos da elipse, eles são chamados de elementos, né, que aparecem na descrição da elipse, e é importante sempre a gente localizar esses pontos, porque eles são pontos de referência, né? O 2A, que é uma constante, é maior que a constante 2C, ou seja, o A é maior que o C, tá? Então, o que acontece? Dentre as elipses mais famosas, né, pessoal, uma das mais famosas, digamos assim, é a trajetória, né, de qualquer planeta, né, do sistema solar em torno do Sol, né? As trajetórias da Terra, de Marte, Júpiter, os demais planetas do sistema solar são trajetórias elípticas aproximadamente, né? Não é exatamente uma elipse, mas é aproximadamente uma elipse, e o Sol ocupa a posição de um dos focos, né, de cada uma dessas grandes elipses aí, né, descritas pelo movimento dos planetas, em particular a Terra em torno do Sol, né? Esta propriedade, né, essa característica da trajetória dos planetas em torno do Sol é uma propriedade conhecida do Kepler, né? Tem as leis de Kepler, que se referem a certas propriedades geométricas, né, das trajetórias dos planetas em torno do Sol, né?
Bueno, então assim, nessa figura, né, que eu estou representando aqui para vocês como um exemplo, né, de uma elipse, estão destacados os focos. Né? Só que para a gente chegar na equação da elipse, né, a gente tem que fazer então algumas hipóteses e introduzir alguns elementos assim de nomenclatura. Né? Então os focos vão ser chamados de F1 e F2, eles estão alinhados aqui, tá? E o centro da elipse vai ser o ponto médio entre os focos, tá? Depois a gente vai ver isso nas equações, né? O eixo maior, né, é o segmento que vai aparecer na imagem abaixo aqui, que é o segmento A1, A2. Ó. Esse aqui então é o eixo maior, né? O eixo menor é o eixo B1, B2, é o eixo vertical aqui, certo? Então, de modo geral, pessoal, o eixo maior vai ser o eixo chamado de A1, A2. Então, esses pontos A1, A2, B1 e B2, né, B1 e B2, são chamados de vértices da elipse, e nesse caso aqui, né, são aqueles pontos em que a elipse faz uma volta, né, digamos, ó. Vamos pensar assim, a descrição da elipse no sentido anti-horário aqui, né? Então, ela vem aqui, ó, atinge o máximo e começa a diminuir o valor do y, né? Depois aqui, ó, é o valor mínimo do x, e depois o x começa a aumentar, 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 daí chega no ponto B2, onde o y é mínimo, e ela chega e faz a volta lá para o A2, tá? Então, os focos, eles estão localizados sobre o eixo maior, sempre, tá? Em qualquer posição que esteja a elipse, os focos estão localizados sobre o eixo maior, tá bom? Então, o eixo maior, ele vai ter essa medida, 2A, e o eixo menor vai ser igual a 2B, certo? Como a gente viu na figura ali. A distância entre os focos é chamada de distância focal, que é igual a 2C. Tá? A presença desse 2 aqui, porque ela simplifica as equações, tá? É por isso. E as equações que aparecem depois, né? E a excentricidade é uma razão, é uma divisão entre a constante C e a constante A, e é sempre um número menor que 1. Tá? Então, a excentricidade ela vai dar uma ideia, né, do quão achatada é a elipse, né, ou quão mais próxima de uma circunferência. Tá? Se ela for muito achatada, a elipse, né, muito alongada, assim, a excentricidade ela se aproxima de 1. Né? E se a excentricidade se aproximar de 0, aí a elipse se aproxima de uma circunferência. Muito bem. Então, aqui, assim, essa relação aqui é muito importante, uma relação pitagórica, né? O A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó. Então, o B é esse segmento vertical aqui, chamado de eixo, semi-eixo menor, né? O C é a distância do centro até o foco, e o A é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Né? Então, nesse triângulo retângulo, o B e o C são os catetos, tá? E o A é a hipotenusa. Bom, então nós vamos fazer a dedução da equação da elipse aqui, né? Imaginando uma situação específica, né? Em que os focos estão aqui, ó, sobre o eixo X, tá? Vocês desculpe aí uma certa imprecisão aqui, que essa figura é feita aqui no processador, é meio complicado de fazer. Tá? Então aqui os focos F1 e F2, né? Sobre a elipse, então a gente imagina que o centro da elipse, que é o ponto médio aqui entre os focos, é exatamente a origem do sistema de coordenadas, tá? É o ponto 0, 0 aqui, tá? O ponto XY, o ponto P, XY, que é um ponto qualquer aqui da elipse, tá? Ele está marcado aqui, né, a distância do ponto P até o segmento, até o ponto F1, e a distância do ponto P até o ponto F2. Então, a soma dessas distâncias aqui é sempre o mesmo valor, independentemente da posição que está o ponto P. Né? Então, né, o eixo horizontal representa a variável x, o eixo vertical representa a variável y, né, como é usual. Né? Então, está ali. Ó.
O ponto P é um ponto qualquer, o ponto F1, que é o foco, né, à esquerda ali da origem, é um ponto de coordenadas menos C, 0, e o ponto F2 é um ponto de coordenadas C, 0. Tá? Então, por hipótese, a soma, né, PF1 com PF2 é igual a 2A. Então, a gente usa, né, a fórmula da distância entre os pontos, ó, vai ficar x menos o menos c elevado ao quadrado, mais o y menos e elevado ao quadrado dentro dessa raiz quadrada aqui. Essa é a distância do P até o F1. A distância do P até o F2 é essa raiz quadrada aqui. Raiz de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Esta soma é igual a 2A. Então, para simplificar esta equação, o primeiro passo aqui que a gente vê nos livros e acaba dando um bom resultado, né? A experiência mostra que eu tenho que, esse termo aqui que está somando aqui, ó, e vai aparecer aqui subtraindo. Tá? Vai ficar, eliminando esses sinais aqui, ó, raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Essa disposição aqui, ó, é a mais recomendável, porque daí, quando eu elevar ao quadrado, uma das raízes aqui, que é essa que está do lado esquerdo, ela vai desaparecer. Tá? Então vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a menos esta raiz quadrada, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Né? O que a gente faz? A gente eleva ao quadrado e desenvolve estes termos aqui. Ó, né? Observa, vai ficar 4a ao quadrado menos 4 vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais a raiz quadrada elevada ao quadrado. Vai dar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Esse y ao quadrado eu coloquei em vermelho aqui, porque eles estão, os dois termos estão em lados contrários, né? Então eles se cancelam. Né? Aí na outra linha aqui, ó, o que eu fiz? Eu desenvolvi esse quadrado pela lei, né, conhecida lá dos produtos notáveis. X ao quadrado mais 2x vezes c mais c ao quadrado. Aqui vai ficar 4a ao quadrado menos 4a vezes a raiz quadrada, mais, agora tu desenvolve este termo aqui, ó, para simplificar essa equação. X ao quadrado menos 2x vezes c mais c ao quadrado. Então eu coloquei nas mesmas cores os termos que estão em lados opostos. Ó. O x ao quadrado está em lado oposto ao x ao quadrado. Ah, então ele se cancela. O c ao quadrado, o c ao quadrado que aparece aqui, ó, ele está em lado oposto a esse aqui. Eles também se cancelam. Né? Então, este termo aqui, ó, 2x vezes c, ele é semelhante a esse. Então eu vou jogar esse termo lá para o lado esquerdo. Vai ficar 2x vezes c mais 2x vezes c igual a 4a ao quadrado menos 4a vezes a raiz quadrada. Então, somando aqui, fica 4 vezes xc, né? Esses dois termos são semelhantes, igual a 4a ao quadrado menos 4a vezes a raiz quadrada. Como todos os termos estão multiplicados por 4, eu divido por 4. Vai ficar x vezes c igual a ao quadrado menos a vezes a raiz quadrada. Então, este termo aqui, ó, né? Neste momento, vale a pena eu subtrair lá do lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque esta equação agora aqui, ó, é uma equação que está aqui destacada em tela. Deixa eu passar mais para cá, aqui para cima. Aqui está destacada ali na tela, xc menos a ao quadrado igual a menos a vezes a raiz quadrada, ela só tem a raiz quadrada do lado direito. Então eu vou novamente elevar ao quadrado para simplificar esta expressão. Então fica x vezes c menos a ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado, igual a raiz ao termo que está do lado direito, né? Tudo aqui elevado ao quadrado. Faço o desenvolvimento. X ao quadrado vezes c ao quadrado menos 2x vezes c vezes a ao quadrado mais a elevado na quarta. Então, isso aqui é o resultado desse produto notável aqui. Ó. Do lado direito, menos a elevado ao quadrado é a elevado ao quadrado. A raiz quadrada elevada ao quadrado vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, desenvolvendo esse quadrado perfeito que está aqui dentro do parênteses, né, vai ficar x ao quadrado vezes c ao quadrado menos 2x vezes c vezes a ao quadrado mais a elevado a 4 igual. Ó, o a elevado ao quadrado está lá de fora do parênteses. Então, aqui dentro do parênteses aparece x ao quadrado, que é o primeiro termo. Né, elevado ao quadrado é x ao quadrado.
menos o primeiro termo vezes o segundo vezes 2, está aqui, ó, menos 2x vezes c, mais o quadrado do segundo termo, que é c ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora eu multiplico, né, eu uso a propriedade distributiva aqui, ó, esse a ao quadrado vai multiplicar cada uma das parcelas que está aqui dentro. Então ficou o lado esquerdo a mesma coisa, né, x ao quadrado vezes c ao quadrado, menos 2xc ao quadrado mais a elevado na quarta, e aqui do lado direito, o resultado das multiplicações. Então eu coloquei em vermelho aqui, ó, este termo, né, que é igual a esse. Então eles vão ser simplificados, tá? Então vai ficar x ao quadrado vezes c ao quadrado, mais a elevado na quarta. Aqui, a elevado ao quadrado vezes x ao quadrado, mais a elevado ao quadrado vezes c ao quadrado, mais a elevado ao quadrado vezes y ao quadrado. Eu coloquei em vermelho aqui, pessoal, os termos que são números que não dependem de x e y. Este aqui não depende do x e do y, né? Esse aqui tem x, ó. Esse aqui tem x, esse aqui tem y. Esse aqui não tem x nem y, esse aqui também não. Então eu vou jogar esses dois termos lá para o lado esquerdo. Vai ficar a elevado na quarta menos a elevado ao quadrado vezes c ao quadrado. Aqui do lado direito, a ao quadrado x ao quadrado menos x ao quadrado vezes c ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado. Aqui até vou trocar a ordem aqui desse termo. Então o que eu posso fazer aqui, né? Aqui, ó, eu posso colocar o a ao quadrado em evidência, vai ficar a ao quadrado que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. E aqui do lado direito, coloco x ao quadrado em evidência, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado. Está quase chegando no final aqui a dedução. Porque este valor aqui, que está dentro do parênteses, em vermelho aqui, ó, a ao quadrado menos c ao quadrado, é exatamente o b ao quadrado, que é aquela relação pitagórica lá do início do texto. Então eu posso substituir este valor por b ao quadrado e esse aqui também. Tá? Então agora eu tenho esta equação e eu vou dividir todos os termos por este produto aqui, a ao quadrado vezes b ao quadrado. Divido todo mundo. Tá? Então agora eu vou escrever os termos que aparecem do lado direito. O que sobrou aqui? Ó? O b ao quadrado desaparece. Vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais este termo que desaparece, fica y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, porque isso aqui é a divisão, né, do a ao quadrado por ele mesmo. Tá? Então, esta equação aqui, ó, é a chamada equação da elipse. Né? Então, digamos assim, fazendo uma comparação, né, pessoal, se alguém te pergunta assim, qual é a equação, qual é a fórmula, né, que resolve a equação de segundo grau? Aí tu vai dizer lá, é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É uma fórmula bastante conhecida, que é a fórmula padrão. Né? Então isso aqui é a mesma coisa. Né? A fórmula padrão da elipse, né, que tem o centro na origem e focos posicionados sobre o eixo x, é esta equação, né, chamada de equação reduzida da elipse, com o eixo maior igual a 2a no eixo x, focos F1 e F2 no eixo X e eixo menor 2B ao longo do eixo Y. Né? A origem do sistema de coordenadas é o ponto médio entre os focos. Dizemos que a elipse tem o centro na origem do sistema de coordenadas, pois essa curva é simétrica em relação aos eixos X e Y. Né? Então, assim, resumindo, né? Ó, eu até fiz aqui alguns desenhos, né? Eu comentei com vocês que desenhar a mão livre de uma elipse não é tarefa fácil, né? Porque a elipse é uma curva que tem essa propriedade, né, que a soma das distâncias de um ponto qualquer aos dois focos é sempre uma constante, e fazer isso à mão livre é tarefa difícil. Tá? Então existem vários esquemas, vários algoritmos para certos tipos de elipse que funcionam bem. Né? Mas hoje, com o uso do GeoGebra, a gente consegue um resultado muito bom, né? E a gente consegue visualizar, verificar a propriedade ali de que a soma das distâncias é sempre o mesmo valor, escolhendo pontos, né? A gente fez isso, vamos retomar alguns exemplos na aula de hoje. Então, observa, quando o centro da elipse for na origem, né, e o eixo maior for no eixo X, como a gente está vendo aqui na figura, tá?
esta aqui é a equação, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, e os focos com essas coordenadas menos c,0 e c,0 respectivamente. Tá? Caso 2, né? A equação da elipse concentra na origem o eixo maior no eixo y, porque ela pode estar nessa posição aqui. Ó. Na verdade, ela pode estar em qualquer posição, ela pode estar inclinada em relação aos eixos também. Tá? Mas quando for esse o caso aqui, o eixo maior, vejam, ó, é o 2A que está medido aqui no eixo vertical. Né? O eixo menor é 2B. Então, a equação ela se modifica. Vocês observem que fica x ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1, porque o a é sempre maior que o b, em qualquer caso, em qualquer elipse. Os focos, né, destacados ali, coordenadas 0 menos c, que é esse pontinho aqui, ó, e 0,c, que é esse outro ponto aqui. Né? Muito bem. Então, assim, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? A gente tem esses recursos aqui do GeoGebra, então vamos aproveitar, né, essas facilidades. Ó, então, quando a gente vai olhar um caso particular, né, pessoal, a gente tem que comparar com este exemplo aqui. Né? Ó, por exemplo, x ao quadrado dividido por 16 mais y ao quadrado dividido por 1, y ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Né? Então, a gente tem, comparando, né, essas duas equações, ó, o a ao quadrado é igual a 16 e o b ao quadrado é igual a 9. Então, realmente, o a é maior que o b. Ou seja, né, essa elipse aqui, né, ela vai cortar o eixo x no ponto menos 4,0 e no ponto 4,0. Né, e o eixo y no ponto 0,3 e no ponto 0, menos 3. A relação pitagórica, né, estabelece esta igualdade aqui. Então, substituindo, né, a posição ali do C e do B, porque o A e o B são conhecidos, né? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado igual a C ao quadrado. Fica 16 menos 9 igual a C ao quadrado, então C é raiz de 7. Eu até coloquei o valor, né, aproximado ali, que é 2,65. Tá? Então, o foco F2 é menos raiz de 7,0 e o foco F1 é raiz de 7,0. Ou seja, para que um ponto qualquer, né, um ponto P genérico pertença a esta elipse, né, nós temos que ter essa condição aqui, ó, PF1 mais PF2, né, ó, é 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 4, que é 8. Então, essa é a condição, né, que a gente vai verificar depois ali, né, escolhendo pontos. Qualquer ponto dessa elipse vai satisfazer aquela condição, a distância do ponto P até o F1 somada com a distância do ponto P até o F2 é igual a 8. Tá? A excentricidade, neste caso aqui, vai ser raiz de 7 dividido por 4, que é igual a 0,66 aproximadamente. Vamos fazer a continha aqui só para a gente. Ó, 7 raiz quadrada dividido por 4. 0,66. Então tá aqui, ó. Esse aqui já é o resultado, né? Vamos fazer eu tinha de ter aberto, mas vamos olhar rapidinho. Então a gente consegue, né, com esse recurso, então eu recomendo que vocês utilizem, né, pessoal, porque isso elimina, né, as imprecisões que ocorrem quando a gente tenta desenhar à mão livre. Claro, quem tem papel milimetrado, quem fizer cálculos detalhadamente, vai fazer o desenho bonitinho, tá? Qual é a questão? Deixa eu comentar aqui. Que vocês devem ter cuidado, né, se forem fazer à mão livre o desenho da elipse. É que daí vocês, para que o desenho, né, tenha um bom acabamento e a curva resultante realmente ela represente, né, com uma boa qualidade esta propriedade que define a elipse,
vocês vão ter que calcular uma grande quantidade de pontos, né, para fazer a voltinha ali na parte superior e na parte inferior, para que o formato da elipse realmente fique correto, né? Porque senão ela vai ficar no formato de uma outra curva que não vai refletir aquela propriedade da elipse, né? Então tem que observar isso. Existem algumas sugestões, né, de mecanismos que podem ser usados para desenhar elipses, tá? Se vocês pesquisarem na internet, tem algumas sugestões, tem alguns casos que a pessoa usa duas circunferências e aí vai juntando vários pontos, né? Ok, funciona bem e é um recurso legítimo e tudo bem, né? Eu acho que depende muito de uma decisão pessoal de cada um. Quem se adapta bem, quem vê com bons olhos aqui o uso do GeoGebra, né, acha um bom recurso, né? Eu acho que não vejo problemas na utilização, uma vez que é um projeto já que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, é confiável, vários colegas meus usam, né, não só aqui da PUC, mas de outras universidades, então vocês podem confiar que os gráficos eles são realmente bem construídos, tá? Então vamos ver aqui a nossa elipse ali do exemplo é x² sobre 16 mais y² sobre 9 igual a 1. Então, interessante isso aqui, né? Ó, então, quando a gente termina de escrever toda a equação, né, incluindo lá o 1 do lado direito, ele reconhece que é uma elipse, vai fazer os desenhos ali, né? Então, o interessante é isso, ó. Vamos botar os focos ali, né? Vamos botar o foco. F1 igual a menos raiz de 7,0. Né? Ele calcula lá com duas casas, né? Ele colocou menos 2,65. Quando a gente escreve, né, pessoal, a gente tem que escrever S, abre parênteses ali, SQRT, abre parênteses 7, né? Que é a nomenclatura para square root, né? E 0. Ó, tá ali o ponto, que é o ponto F2, né? Então, eu vou escolher um ponto aqui sobre a curva. Então, aqui, vocês mesmos comentaram, né? Se a gente pressionar aqui, né? Ó, a gente pode até diminuir a velocidade, ó. O ponto ele vai descrevendo diferentes posições ali sobre a elipse, né? Certo? Então é interessante, né, ver que vai mudando aqui, né, as coordenadas, né, do ponto. Ó. E se a gente quiser, a gente pode parar em qualquer posição. Ó. Aí aparece um ponto ali. Né? Então observa, eu quero verificar a propriedade. Né? Então como é que funciona aqui no GeoGebra? Né? Para quem já está familiarizado, é mais fácil, né? Mas é bem fácil de aprender. Vai ali naquele botãozinho, né? E aperta e seleciona segmento, né? Aí tu vai selecionar o ponto A até o ponto F1. Aí vai apresentar a medida desse segmento, dessa distância aqui, ó, da 5,35, né? Depois tu vai colocar o segmento que une o ponto A até o foco 2, ó. Vocês vejam que somando, né, as duas quantidades ali, ó, F mais G, eu acho que até ele faz aqui, F mais G, ó, dá 8. Que é a propriedade que define essa elipse. Todos os pontos da elipse, agora se a gente rodar aqui, ó, quer ver, ó, vou rodar aqui, vocês vejam que aqui vai mudando, ó, mas a soma dá sempre 8, ó.
Nessa posição, a distância até o F1 é 2,63, até o F2 é 5,37. Né? Aqui é mais, eu não sei por que está falhado ali, tá? Mas é uma soma. Tá? Então é interessante, ó. De observar isso que, né, ele vai descrevendo diferentes posições, né, e a gente consegue enxergar, então, claramente a propriedade. Só um minutinho aí. Então, voltando ali, né, para a gente observar, né, isso aqui é um recurso, né, mais, assim, dinâmico, mas bem interessante, né, para mostrar, não sei por que aparece essa... Ah, tá, já sei. Deixa eu tirar esse cara aqui. Então aparece ali, né, claramente que, embora as distâncias se modifiquem, né, mas a soma é sempre a mesma. Né? Então a elipse é esta curva notável ali, né, que tem esta propriedade que define este conjunto de pontos. Então eu já havia salvo aqui mas aqui eu aprendi que tem um recurso aqui, pessoal, não sei se vocês já né, eu posso compartilhar esta imagem, né? Eu vou botar aqui, sei lá, o exemplo 1 aqui. Isso é interessante, ó. De repente vocês vão fazer um trabalho, né? Ou, enfim, ó, aí vocês copiam aqui, né? Então eu vou colocar ali no nosso texto, né? Aqui está o link. Certo? Então, esse é um recurso interessante, né? Torna mais fácil a comunicação, né, entre pessoas que querem usar o recurso. Alguma pergunta? Então tá, então vou seguir. Oi? Pode seguir. Então tá, beleza. Então, esse exemplo 2, né, também a gente já viu, a gente tem esta equação que, de novo, representa uma equação em que os focos estão sobre o eixo x, porque o A ao quadrado é igual a 4, então o A vale 2, né? O B ao quadrado é igual a 1, o B vale 1, né? Então, ao longo aqui do eixo x, né, vai ter uma distância entre os vértices, que é o eixo maior, que é 4. Né? O eixo maior é sempre o dobro do A, tá? Certo? E o eixo menor é 2 vezes B, ou seja, no caso dá 2. Né? Então o eixo maior é 4, o eixo menor é 2. Então aqui, pessoal, para a gente achar os pontos de intersecção, né, com os eixos, a gente pega e zera uma das variáveis de cada vez. Né? Então, para eu obter a intersecção com o eixo x, né, basta supor que o y vale 0. Né? Então, substituindo o y por 0, fica x ao quadrado dividido por 4 mais 0 ao quadrado igual a 1, ou seja, o x ao quadrado vai ser igual a 4 e o x vai ser mais ou menos 2. Né? Então, esses são os dois pontos, né, nos quais essa elipse corta o eixo x. E a intersecção com o eixo y é o contrário. Né? Tu vai supor que o x vale 0, este termo aqui vai desaparecer, vai sobrar y ao quadrado igual a 1, ou seja, o y é mais ou menos 1. Então, os pontos de intersecção com o eixo y, ou os vértices, né, 0 e 1 e 0 menos 1. Esta igualdade aqui é aquela terna pitagórica, né, satisfeita pelos
pelos valores A, B e C, a gente sabe que o A vale 2 e o B vale 1, então 2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, eu chego à conclusão que o C é igual a raiz de 3. Tá? E, na maior parte dos casos, o C é um número irracional. Né? O A e o B podem ser irracionais também. Né? Neste caso, então, o foco 1 eu coloquei no raiz de 3,0 e o foco 2 no menos raiz de 3,0. Tá? A excentricidade é 0,866. Né? E aqui está a elipse. Né? Ela é um pouco mais achatada, né? Mas não tanto, né? Digamos assim. Então, essa elipse também a gente construiu ali no GeoGebra, né? É bem fácil de fazer, né? Nós vamos fazer aqui novamente, não tem problema. X ao quadrado, né? Dividir por 4, mais y ao quadrado igual a 1. Né? E dá Enter, né? Aí ele faz o desenho ali. Né? A gente tem a possibilidade aqui de aproximar, né, a imagem, certo? Então, o foco 1 ali era o ponto menos raiz de 3,0 e o foco 2 é igual a raiz de 3,0. Tá? Então, né, pessoal, se a gente selecionar um ponto, né, ó, este exemplo aqui, vejam que o A vale 2, né, então a distância do ponto A até o F1 somada com a distância do ponto A até o F2 vai ser 2A, ou seja, 2 vezes 2 tem que dar 4 essa soma, né? Então, eu vou marcar aqui esses segmentos aqui. E aqui... Opa! Não sei o que aconteceu aqui. Não. Vamos de novo. Ó, 1,28 mais 2,72, ó, vejam que vai dar 4. Ó. F, vamos botar aqui, F mais G. Né? Ó, vai dar 104. Tá? Então, né, qualquer ponto, ó, se eu fazer a mesma coisa ali, né? Se eu fizer o uso da animação, ó, os pontos vão trocando de posição, né? Mas a soma sempre dá 4. Vamos fazer uma pausa ali, uma posição qualquer. Ó, 2,31 mais 1,69, né? Dá 4. Né? Então, essa propriedade da elipse, ela é utilizada na construção de algumas salas de apresentação de shows, que tem, por exemplo, certas características, pessoal. Que assim, por exemplo, nesse lugar aqui, ó, né, o mais próximo do foco 1 é onde coloca a pessoa que vai cantar, digamos, né, ou um conjunto, uma orquestra vai tocar, é colocado ali o mais próximo possível do foco, né. Se tem vários instrumentos, eles vão ser colocados o mais próximo possível aqui do foco. E as pessoas, elas vão ser colocadas preferencialmente aqui, ó, perto do foco 2. Tá? Por quê? Essa propriedade aqui, você observa, quando a pessoa está aqui, vamos supor que seja uma pessoa cantando aqui, ou tocando violão, piano, etc. Ela vai cantar aqui, ó, a voz dela vai bater aqui nessa parede e vai refletir aqui, ó, certo? Na posição representada pelo foco 2. Então, se as pessoas sentarem nessas proximidades aqui do foco 2, né, elas vão ter uma melhor audição do que as outras que vão estar em outras posições. Né? Claro que não é possível colocar todo mundo, né, numa mesma posição. Né? Então, a ideia é explorar isso aqui, né, e construir a elipse de tal modo que os focos fiquem mais próximos, digamos assim, né, que daí tu consegue distribuir melhor as pessoas ali em torno do foco e para essas pessoas a audição vai ser melhor do que outras posições. Mas é claro que isso custa caro, não é uma coisa muito fácil de fazer. Né? O que acontece é que nem sempre a elipse, né, pessoal, vai ter o centro na origem. Então a gente viu que
Se os focos estiverem numa reta paralela ao eixo X e o centro da elipse for um ponto, digamos, H,K, eu tenho que dar um nome para o ponto, né? A equação da elipse vai ficar assim, ó. Eu não vou fazer toda a edição de novo, né? Não tem razão para isso. Tá? Então, nesse caso, o centro da elipse vai ser o ponto H,K, né? E o foco F1 e o foco F2, eles vão ser pontos, né, à esquerda e à direita do centro, né? Então, vai ser o foco F1 H menos C, K, e o foco F2 H mais C, K. Então, eles estão alinhados ali, né, na mesma altura, digamos assim, do centro. Né? Um à esquerda e o outro à direita. Tá? Então, a gente viu este exemplo aqui, que é a elipse x menos 4 ao quadrado dividido por 4, mais y menos 5 ao quadrado igual a 1. Né? O centro dessa elipse é o ponto 4, 5. Então, se vocês compararem esse exemplo 3 aqui, ó, né? Essa elipse é igual a essa aqui, ó. A única diferença é que aqui o centro desta elipse é na origem, né? Eu vejo que o A vale 2 e o B vale 1. Aqui, ó, também. O A vale 2 e o B vale 1. Então, o formato da elipse, né, ele não depende da posição onde está o centro, né? Depende desses coeficientes A e B. Então, essa elipse, o que ela, do exemplo 3, ela representa uma translação, né? Ela só foi feito um movimento da elipse anterior, que estava centrado na origem 0, 0, e agora o centro é o ponto 4, 5. Né? Então, os elementos são os mesmos, né? A excentricidade é a mesma, só a diferença é que os focos, né, eles vão estar nesta posição aqui, afastado do centro, C unidades, né, que é o raiz de 3, para a esquerda e para a direita. Então, tu soma e subtrai, né, o valor do C do valor do X. Tá? Então, é 4 menos raiz de 3 e 5, e 4 mais raiz de 3 e 5. Né? Quer ver? Ó? Vamos fazer lá. Vamos olhar aqui de novo. Então, esse aqui eu vou pegar um novo, que sem gravar. Esse já está gravada, não vou gravar de novo. Vou apagar tudo aqui. Ó, então vai ficar x menos 4 elevado ao quadrado, dividido por 4, dividido por 4, mais y menos 5 elevado ao quadrado, igual a 1. Tá vendo lá? Tá lá a elipse, ó. Então, veja que, em vez de ela estar centrada aqui na origem do sistema de coordenadas, ó, o centro é o ponto 4, 5. Ó, vamos botar o centro lá. Ó. Então, os focos, né, como eles vão estar equidistantes, né, do centro, C unidades para a esquerda e C unidades para a direita. Como C é igual a raiz de 3, né, a gente fez o cálculo ali, o foco 1 vai ser 4 menos a raiz de 3 e 5, ó. E o foco 2 é 4 mais a raiz de 3 e 5. Tá? Ó. Então, por exemplo, vamos marcar um pontinho aqui. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Aqui está deslocado. Então, agora, eu vou marcar aqui as distâncias até os focos. A soma vai dar 4. Ó. E, fazendo a animação, né, a gente vê claramente ali a representação ali da propriedade. Aqui vocês podem fazer uma variação na velocidade, né? Pode diminuir bastante a velocidade aqui.
Pode aumentar. Pode parar em determinadas posições, eu não sei porque. Ah, isso aqui tem que excluir aqui, tem que encerrar isso aqui. Muito bem, pessoal. Então, isso é um recurso bem bacana, né, que vocês podem utilizar. E é claro que a gente rateia de vez em quando, mas a gente vai lá e corrige. Pronto. Deixa eu ver se eu salvei lá. Vamos salvar aqui, então. Já que o desenho está feito, né? Vamos fazer mais um pouco, um movimento melhor ali. Vamos escrever um texto com o nome da elipse. Bom. Ali. Tá. Vamos compartilhar essa imagem, então. Então, só vou copiar o link lá. Ó, neste exemplo 4 que eu faço aqui, agora a gente tem uma inversão. Ó. A elipse vai ter um eixo maior no eixo Y. Tá? Por quê? Porque, observa, o número maior ele é sempre igualado ao A ao quadrado. Um número maior que aparece nos denominadores. Né? Nesse caso, a gente tem o maior valor no denominador aparece debaixo do Y. Então, este é o A ao quadrado e o que está debaixo do X é o B ao quadrado. Né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? O A vale 3 e o B vale 1. Né? Substituindo ali na relação pitagórica, vai ficar 9 igual a 1 mais C ao quadrado, então C ao quadrado igual a 8, ou seja, o C é 2 raiz de 2. Se vocês calcularem 2 raiz de 2 é em torno de 2,8. Né? Então, o foco 1 é aproximadamente o 0, 2,8 e 0 menos 2,8 é o foco 2. Então, vocês vejam que agora trocou aqui. Ó, agora os focos estão sobre o eixo vertical, sobre o eixo Y. Né? A excentricidade é 2 raiz de 2 dividido por 3, que é 0,94. Ó, vocês vejam como eu falei, ó, quando a excentricidade se aproxima de 1, a elipse fica mais achatada. Ó, né? Eu fiz um print screen da tela aqui, né, para mostrar. Ó, tá ali a posição dos focos, né, o ponto e a propriedade. Né, aqui a soma dos pontos tem que dar 6. Ó, tá ali, ó. 1,97 mais 4,03 dá 6. Né? Então, esse aqui já está feito ali, não precisa fazer de novo. Né? Então, esse exemplo 5 aqui é a mesma coisa, tá? Não vou entrar aqui neste exemplo 5, eu acho que não tem necessidade. Vou dar mais atenção aqui agora para os exemplos de elipses com o centro fora da origem, e como este exemplo 6, ó. É um exemplo de uma elipse com o eixo maior no eixo Y, ó, porque a comparação é a partir daqui. Ó. Bom, qual das variáveis x ou y, em qual delas no denominador aparece um número maior? Neste exemplo que a gente está vendo em tela, é na variável y. Então, o eixo maior vai ser ao longo do eixo y. Tá?
o A ao quadrado é 20 e o B ao quadrado é 16, né? Então, como eu disse, o A ao quadrado igual a 20 implica A igual a raiz de 20. A raiz de 20, se vocês calcularem, né, é em torno de 4,47. Vou pegar aqui. 20 e calcular a raiz quadrada. 4,47. Né? E o B é igual a 4. Tá? Ou seja, o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Eu vou colocar o valor exato, né? O A ao quadrado é 20, o B ao quadrado é 16. Então, o C ao quadrado é 20 menos 16, que vai dar 4. Então, o C vale 2. Ó. Então, eu tenho aqui as coordenadas do foco, né? Mas as coordenadas do foco, elas vão ser obtidas a partir do centro da elipse. Então, cuidem, o centro é o ponto 4,3, está aqui, ó, 4 e 3. Então, tu vai somar e vai subtrair o 2 no valor do y agora, porque o eixo maior é vertical. Então, mantém o x que é 4, 3 mais 2, mantém o x que é 4 e 3 menos 2, ou seja, o foco 1 é o ponto 4,5 e o foco 2 é o ponto 4,1. Né? Essa elipse aí tem uma excentricidade baixa, é 0,44. Né? Eu salvei essa gráfica aqui, ó, vamos pegar esse link aqui. Vamos testar o link. Está funcionando. Ó, tá vendo? Ó? Ficou tudo gravado direitinho ali, ó. Tá o foco lá, o 4,5, o foco 2 é o 4,1, né? Ó, foco 1 é o 4,5, foco 2 é o 4,1. Tá aqui o centro, né? Que é o 4,3. Né? Os vértices todos calculados, né? E aqui o ponto, ó. Então vejam lá, ó. A soma das distâncias vai dar sempre 2 vezes A. Né? Ó, vamos fazer aqui a soma do F mais G ali. 8,94. É que o A é 4,47, né? 2 vezes A dá 8,94. Então, quando a gente faz a dinâmica ali, né? O movimento, ó. Bem bacana. Né? Vocês vejam que a soma dá sempre 8,94. Então, como a excentricidade é relativamente baixa, vocês vejam que essa elipse, né, ela não é muito alongada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Neste exemplo aqui, ó, né, o GeoGebra ele faz a mesma escala nos dois eixos, né? Certo? Isso é importante para que, né, sendo a mesma escala, ele preserve a propriedade importante da elipse. Tá? Muito bem. Então, assim, pessoal, o objetivo desse estudo usando o GeoGebra, né, é exatamente tirar vantagem, né, desse recurso, que é um recurso de fácil acesso, mas só tem que, né, saber o que está fazendo. Né? Então, eu apresentei para vocês ali, né, a dedução da equação geral da elipse e apresentei todos os casos, né, quando a elipse está centrada na origem ou não está centrada na origem, alongada mais na direção do eixo X ou na direção do eixo Y. Né? Existem até alguns casos em que tem elipses meio, assim, como é que eu vou dizer, rotacionadas em relação aos eixos, tá? Mas aí a gente não vai conseguir fazer, é um estudo que em alguns livros de álgebra linear e geometria analítica apresentam, que é uma operação de rotação de eixos, que faz uma rotação assim de um certo ângulo, para que aí a elipse se transforme naquela elipse padrão, né, que é aquela equação reduzida. Deixa eu ver se eu consigo descobrir um exemplo aqui
testando aqui alguns casos, vamos ver. Não sei se vai dar certo. Vou testar aqui. Vamos ver, ó. Já está gravado, né? X ao quadrado mais 2xy. Bota aqui mais xy. Mais y ao quadrado dividido por 9. Opa. Dividido por 9. Igual a 1. Vamos ver se... Ah, isso dá uma hipérbole. Vou botar o sinal de menos aqui. Vamos ver. Daí tem que ficar testando. Por enquanto está dando hipérbole. Vai ver se essa hipérbole também dá uma hipérbole. Aqui acho que vai dar tudo hipérbole, acho. Vou pesquisar, pessoal. Agora não estou conseguindo achar um exemplo aqui. Então não vou ficar testando aqui, senão isso aqui é complicado. Então vou fazer um exercício bem rápido aqui. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então aqui, ó. Pergunto para vocês. Esta equação aqui representa uma circunferência, uma parábola ou uma elipse? Boa pergunta. Boa pergunta. Como é que diferencia, né, pela equação, se é uma circunferência, uma parábola ou uma elipse? São as três curvas que nós estudamos até agora, né? Eu esperasse que pelo menos na elipse teria o dividendo embaixo. Como é que é? Eu esperaria que no cálculo da elipse pelo menos tivesse a x ao quadrado sobre alguma coisa ao quadrado, sabe? Não que assim. Não, mas isso não seria problema. Quer ver, ó? Se tu dividir tudo por 25 aqui, vamos pegar a equação aqui. Se tu pegar e dividir tudo por 25, aqui vai dar 1, certo? Certo. Então tá. Mas igual tem aquele 4x ali que eu não sei o que está fazendo. Isso, então, mas olhando para essa equação, assim, pensando nos exemplos que vocês viram, da equação da circunferência, da parábola e da elipse, se vocês fossem chutar, qual é o que vocês chutariam? Posso estar completamente errado, mas tem cara de ser circunferência. Não sei porquê. Peraí, deixa eu pegar aqui. Quem mais aí? Vamos lá, pessoal. Não tem problema, se estiver errado ou certo, isso é o de menos. Pense que como se você estivesse respondendo um questionário com 3 opções: circunferência, elipse ou parábola. O que vocês marcariam? Poderia ser uma parábola, porque tem 2 ao quadrado? Não. Olha só, a parábola das 3 que a gente viu até agora, ela só tem um elemento elevado ao quadrado. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para a gente lembrar. Ó, por exemplo, y igual a 2 vezes x ao quadrado.
Ó. Tá vendo? Só tem no caso, o x, né? Tá elevado ao quadrado e o y não. Pode ser o contrário, por exemplo, x igual a 4 vezes y ao quadrado. Tá? Ou seja, quando é uma parábola, só tem uma variável elevada ao quadrado, a outra não aparece elevada ao quadrado. Ah, bom. Tá? Então, já matamos a parábola aqui. Eu acho que o meu chute de circunferência ainda se mantém, né? Não é circunferência. Também não é? Não é. Então Por quê? só sobrou elipse. Exatamente. Por quê? Porque para ser circunferência, o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado tem que ser o mesmo. Como eles são diferentes, isso aqui vai ficar mais alongado na direção de um deles, entendeu? Sim. Se fosse o 9 aqui, ou os dois com 9 sobre 25, né? Ou, sei lá, qualquer outro valor, 1 sobre 25 aqui e aqui, se eles fossem iguais, essas frações aqui, ó, do x ao quadrado e do y ao quadrado, aí seria uma circunferência. Quer ver? Vamos testar lá no GeoGebra. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui. X ao quadrado dividido por 25 mais 4x sobre 25, né? Mais 9y ao quadrado dividido por 25 igual a 1. Tá? Olha só o que aconteceu aqui. Ela está deslocada do centro. Exatamente. O centro está fora da origem. Está jogado um pouquinho para a esquerda aqui. Tá? Por quê? Por causa desse cara aqui, ó. Desse 4x sobre 25, ele vai deslocar o centro. Tá? Vai vir para esse ponto aqui, mais ou menos. Acho que é o menos... Bom, tem que fazer as contas aqui, tá? Mas é mais ou menos por aqui onde está o mouse ali. Né? Então, pode ver que o eixo maior é horizontal, né? E o eixo menor é vertical. Tá? Então, realmente é uma elipse. Mas, digamos assim, tu não tem ali o GeoGebra em mãos, né? Vocês têm que olhar o seguinte. Comparando, né, o caso geral. Primeiro, aparece os dois termos elevados ao quadrado. Então, não pode ser parábola. Tá? E aí tu descarta a parábola. Os dois têm o mesmo sinal, ó, positivo aqui e positivo aqui. Tá? Então, é elipse ou circunferência. Se os números que estão aqui na frente do y ao quadrado e do x ao quadrado forem iguais, aí vai ser uma circunferência. Do contrário, vai ser uma elipse. Quer ver? Vamos modificar lá, quer ver? Olha só. Vou botar um 9 aqui, ó. Tá? Então, quando os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado ambos forem positivos e iguais, aí se torna uma circunferência. Mas não é o caso ali. E então, tem que ser o coeficiente ali e a fração embaixo, né? Isso. Isso. Quando eu me refiro ao coeficiente, eu refiro o numerador e o denominador, exatamente. Sim. Se o coeficiente fosse 9,25 Isso, exatamente. 9,25, exatamente. Se tu botar, por exemplo, 9 sobre 36 aqui, ó, vai dar uma elipse de novo. Entendi. Tem que ser exatamente, tem que ser o mesmo número, né? O coeficiente, como tu falou, é o 9 sobre 25, tanto para o x ao quadrado como ou qualquer outro, né? Qualquer outro par de valores, se botar lá, tá, aqui 4, né, e aqui 4, também vai ser uma circunferência. Agora, se forem diferentes, já... Claro que aí, quando eles são muito próximos, até pode dar uma confusão, mas quer ver se eu botar um número muito maior aqui, ó, aí fica bem claro que é uma elipse. Agora, se eu botar aqui 26, aí vai gerar uma confusão, ó, porque o 26 e o 25, ó, tá vendo? Aí tu olha isso aqui, mas
Afinal de contas, é uma elipse ou uma circunferência? É uma elipse. Porque 26 e 25 são diferentes ali, ó. Então, né, então às vezes a figura ela pode gerar uma dúvida, né? Certo? E na resposta eu poderia colocar que é uma elipse que se aproxima de uma circunferência ou ela é só uma elipse? Não, digamos assim, não, como é que eu vou te dizer? Não é usual. Tá, numa conversa assim que tá conversando com teus amigos ali, pensando, tu até pode usar essa expressão, tá? Isso pode, a gente fala, como eu comentei ali, né, que quando a excentricidade se aproxima de zero, que a elipse vai se aproximando, isso é usado, né? Mas não assim, se for um texto, um trabalho, aí não recomendo. Tá? Depende do contexto, às vezes né, a gente usa uma linguagem mais informal, né? Mas num texto escrito não recomendo. Beleza. Então, realmente, né, esse aqui é uma elipse. Bom, agora com as dicas que eu dei, agora ficou mais fácil. Ó, este aqui, esta equação, é uma elipse, uma circunferência ou uma parábola? O Fiorano está compartilhando. Ah, desculpe. Essa. Vamos lá. Ó, exemplo 2 aí. Essa é uma circunferência. Essa é uma circunferência. Porque agora sim, ó, tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado tem exatamente o mesmo coeficiente, né? Que é 1. Né? Então, ambos são positivos, né? Tem o mesmo coeficiente. Então, realmente vai ser uma circunferência. Né? Então, aqui não há dúvida pela forma da equação que é uma circunferência. Só que ela não vai estar centrada na origem, né, pessoal? Por causa da presença desse termo aqui, ó. O que esse termo faz é deslocar a origem. O centro da circunferência não vai ser a origem do sistema de coordenadas, quer ver? Ó? Aquela é. Não, 49. Mais 4x mais y ao quadrado igual a 49. Ó. Ah, que loucura esse software. Impressionante. Ele pega e faz o completamente quadrados aqui, ó. É incrível. Olha, ele já coloca com o. Lembra daquele negócio de completar quadrados lá que a gente fez lá no início? Eu escrevo aqui nesse formato, ele já faz o completamente quadrados, ó. É impressionante. Quer ver, ó? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. A gente fazia lá aquele negócio, pega esse termo aqui e faz para calcular o m, 2m igual a 4, né? Então o m é igual a 2. Significa que para completar o quadrado tem que somar 4, né? Porque m ao quadrado m elevado ao quadrado é 4. Né? Então o que a gente faz? Pega a equação e completa o quadrado. Somando 4. E para compensar, tu tem que somar o 4 lá do outro lado. Né? E aí escreve como o quadrado perfeito. Ó. Esses três termos aqui. Opa. Entendi. Né, ele é impressionante. Ele reconhece, né, o que precisa ser feito e já faz ali. Ó. Opa.
Aí tu, entre aspas, some com aquele 4x. Hã? Aí, entre aspas, tu some com aquele 4x que estaria... Ou melhor, some não. Isso, exatamente. Aí, porque a vantagem é a seguinte, tu escrevendo nesse formato aqui, fica mais fácil descobrir o centro e o raio, né? Sim. O centro é menos 2, 0, né? Que é x menos h, né? Então, o centro já sabe quanto é, que é menos 2 e 0, e o raio é raiz de 53. Então, nesse caso aqui vai ser um raio, né, um número irracional, deixa indicado ali, não tem problema nenhum, é 7, alguma coisa. Né? Agora, eu não sei porquê, pessoal, dessa vez aqui ele desenhou e pintou aqui o... É estranho isso aqui. Também não sei. É? Também não sei. Pois é, Dá né? uma clicada na bolinha ali, do lado direito. Do lado esquerdo da equação ali. Isso. Tá, mas aí... tá, mas aí fica... daí não faz sentido. Eu tenho que selecionar aqui. Não, Pode ser que sim. ao contrário, só tem que desselecionar aquele azul lá. Tá, mas e aí? Aí tu... Pois é. Tá vendo aquele 75? Tu desce pra 0, eu acho. Mas aí 0 não vai... Pois é. Aí Aí não, ele vai agora deixar tu só a clica na linha. bolinha de novo. Aí ele vai deixar transparente. Isso mas é engraçado que nas outras curvas ele não estava fazendo isso, né? Pois é. Pois é. Tipo, do nada. A gente fez um monte de gráfico, nunca aconteceu isso aí. Alguma coisa... Isso aí é propaganda do GeoGebra para explorar mais recursos. Pode ser. Para deixar a gente meio casquetado e ficar usando o software mais, né? De repente é isso. Bom, mas enfim, né? É interessante isso. A gente escreve a equação, ele já faz o desenvolvimento do produto notável, né? E, bom, digamos assim, tem essa facilidade também. Então, só para concluir aqui, pessoal, ó. Exemplo 3 aqui. Circunferência, elipse ou parábola. Circunferência. Agora ficou tranquilo, né? Os coeficientes são iguais. É uma circunferência. E aqui, no exemplo 4... É uma parábola. É uma parábola porque só tem o y elevado ao quadrado. Né? Tá? Aí depois vocês podem fazer os gráficos ali no GeoGebra, é tranquilo. Não era para o x ficar ao quadrado? Nas parábolas? Não, tu pode ter o x em função do y, né? Aí ela, no caso aqui, por exemplo, vai ficar uma parábola voltada para a direita. Se tu isola aqui, ó, o x vai ficar sim. X igual a... Vou botar isolando ali. Tu vai ter y ao quadrado mais 49 dividido por 4. Y ao quadrado mais 49 dividido por 4. Então ela vai estar voltada para a direita, assim, ó. Se tu faz o... Entendeu? Opa. Ó. Aqui, ó. Né? Entendi. É isso. Então, né, a vantagem do recurso computacional aqui, né, que vocês conseguem visualizar mais rapidamente as figuras. Então, amanhã, para concluir, eu vou apresentar a equação da hipérbole,
né, que é a última das cônicas. Então, a gente terá feito, né, as 4 curvas aí previstas e a gente encerra, então, esse estudo das cônicas na aula de amanhã. Certo, pessoal? Então, agradeço aí a participação de vocês e uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã. professor. Professor. Valeu.